Estamos iniciando mais um Diário Cast no oferecimento da FIEP, Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco. A FIEP e os sindicatos patronais trabalham para fortalecer a indústria e contribuir para o crescimento de Pernambuco. Com capacitação, suporte jurídico e incentivo à inovação e exportação, ajudamos a criar indústrias fortes, que transformam desafios em oportunidades e trazem desenvolvimento para todos. Hoje aqui no estúdio recebemos Ricardo Paes Barreto, o nosso presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Bem-vindo, doutor Ricardo, um prazer recebê-lo aqui. O prazer é nosso comparecer sempre com sua simpatia, sempre prestigiando todos os eventos nossos, para que a gente possa esclarecer ao máximo tudo que a gente vem procurando fazer pelo judiciário pernambucano. Doutor Ricardo, é nessa proximidade, está cobrindo os eventos, acompanhando as ações do nosso judiciário, que percebemos como o senhor tem facilitado o entendimento do que é o judiciário, buscando fazer com que as pessoas tenham uma compreensão maior. Fala fácil, gosta de ser bem entendido, isso tem facilitado. Essa sua maneira de fazer com que essa comunicação flua, ela hoje a gente percebe no que é o trato do judiciário, atendendo os senhores advogados como o público em geral. Desde o início da nossa gestão, Raulden, a gente procurou aproximar o Poder Judiciário da sociedade, em todos os sentidos, em todos os setores. Porque o Poder Judiciário é meio que encastelado. A gente passa a ver aquele prédio gigante, muito bonito ali, um palácio, na verdade, e aquilo assusta as pessoas, né? Você passa ali, vou preso, estou com medo e tal. Mas, na verdade, ali é uma casa do povo, é uma casa de justiça, onde a gente atende as pessoas, onde a gente resolve os problemas das pessoas. E é isso que eu tenho procurado demonstrar muito, visitando todos os setores. Começamos desde Petrolina, no setor de fruticultura, no setor de cana, as usinas, os trabalhadores, a FIEP, fomos à FIEP muito bem recebidos, ficamos impressionados com tudo que a FIEP tem feito, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, a Polícia Militar. Temos um relacionamento extraordinário com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas, com o Legislativo, com o Executivo Estadual. Enfim, nós estamos naquela de dar as mãos, todos juntos, para que a gente possa fazer um judiciário, mais do que um judiciário, um Pernambuco cada vez melhor e mais forte. Desembargador, e quem é Ricardo Paes Barreto? De menino, queria já fazer justiça, trabalhar com justiça desde cedo. O menino formou-se em advogado, depois em direito, ele chegou a exercer a advocacia. Como foi a sua história? Como é? Eu nasci em Recife, mas fui criado no sertão, na região de Bodocó, de Petrolândia. E de lá eu trago esse meu sotaque um pouco forte, mas eu me orgulho muito disso, porque eu sou nordestino, sou pernambucano, e o pernambucano tem esse sotaque mais carregado. E meu pai foi magistrado a vida inteira. Eu seguia ele, acompanhava, achava muito bonita aquela profissão, mas de início eu quis fazer economia. Na época... Pai juiz, mas o senhor optou primeiro por fazer economia? Fazer economia. Na hora da inscrição no vestibular, eu disse, eu vou fazer economia porque eu quero trabalhar num banco, no Caixa Econômica ou no Banco do Brasil. A gente, de uma família de classe média intermediária, né? Eu não tinha condições, queria ganhar o meu dinheirinho, trabalhar, enfim. E aí eu fiz um ano de economia, vi que não era aquilo que eu queria. Refiz o vestibular, passei mais uma vez na Federal. Economia já foi na Federal? Também na Federal, passei mais uma vez, terminei o curso de Direito, depois fiz mestrado, fiz doutorado, tudo na Federal, graças a Deus. E enfrentei o concurso, fui um dos mais bem colocados na época, fui para o interior, para o Agreste, de lá a gente vem subindo, até que cheguei aqui em 2000, mais ou menos no ano 2000, aqui em Recife, e em 2005, 2005, eu assumi como desembargador do tribunal. E de lá para cá, fui exercendo uma série de cargos internos, até que, por último, eu estou na presidência. E essa sua presidência traz uma gestão diferenciada. Inclusive, o senhor ampliou o número de mulheres na corte. Recentemente tivemos essa oportunidade de cobrir, mas 2 desembargadoras hoje compõem o time pernambucano. Nós fizemos muito, em todos os sentidos. Inicialmente, nós acabamos com aquelas secretarias em cada unidade, cada vara, digamos assim. Porque umas eram mais eficientes, outras tinha mais gente, outras menos gente. A gente unificou, criou as diretorias gerais, onde a impessoalidade passou a valer.
não adianta ter amizade com A ou com B, porque eu não sei nem quem está cuidando do meu processo. Então nós fizemos as diretorias gerais, criamos estrutura nas unidades para que elas fiquem fazendo só produção, decisões, sentenças, com uma equipe de assessoria boa. E, paralelamente, nós também procuramos, desde o início, desde a corregedoria ainda, prestigiar a mulher. A mulher tem muito pouco espaço no Poder Judiciário. Então, nós ampliamos o tribunal em 6 vagas, das quais 2 foram mulheres, obrigatoriamente alternando, tem que ser uma mulher e uma outra vaga é mista, pode ser inclusive outra mulher, mas também no TRE, que não, é o único TRE do Brasil onde as vagas de juiz são 2 de juiz e 2 de juíza. É o único estado do Brasil onde a mulher tem espaço garantido nas vagas de preenchimento para as eleições que a cada 2 anos acontecem no país. E com isso, e outras ações também, como nas assessorias, hoje nós temos mais de 60% de cargos de direção do tribunal exercidos por mulheres, e as assessorias diretas são paritárias, metade homem, metade mulher. A gente tem feito muito pelas mulheres, dando espaço, prestigiando, para que elas possam, historicamente, reverter essa situação de minoria que elas sempre tiveram. Presidente, nós temos várias questões para tratar nessa nossa entrevista, mas eu gostaria de começar nesse instante falando da relação do judiciário com os advogados. O que é que o senhor acha que, nesse momento que, pensando já, tem 1 ano e meio já de gestão, as coisas já conseguiu concretizar o que queria na relação, nos avanços do judiciário, das portas para os advogados? Raul, existe um chamado sistema de justiça. O sistema de justiça ele é composto pelo Poder Judiciário, o Ministério Público e a advocacia pública e privada, os procuradores públicos e os advogados. Então são instituições com autonomia, com muito poder. A OAB hoje é uma instituição muito forte, tem setores, tem várias coordenações, diretorias que cuidam de todos os assuntos de interesse da categoria. É uma entidade nacional muito forte representativamente e com quem a gente sempre procurou manter o melhor relacionamento. Quando criamos as diretorias, no início, houve algum mal-estar porque o pessoal queria uma resposta em 1 dia, 2. E eu pedi que tivessem compreensão, porque com pouco tempo as diretorias estariam funcionando de forma razoável e depois muito boa, como de fato foi o que aconteceu. Hoje o relacionamento é muito bom, não é? A presidenta eleita Ingrid, sempre estamos juntos, conversando, tratando de assuntos de interesse recíproco, como também com o Ministério Público. Como eu falei há pouco, nós temos um relacionamento muito bom, interpoderes, intercategorias, para que a gente possa, como eu digo sempre, juntos fazer o melhor para o Pernambuco, fazer o melhor por nossa justiça. Doutor Ricardo, o nosso colega jornalista, diretor de redação do Diário de Pernambuco, Ricardo Novelino, está conosco também acompanhando. A redação passou por aqui, sabendo da sua presença, disse, opa, vamos conversar também lá com o presidente do TJ. Será uma honra. Novelino, por favor. Tudo bem, presidente. Presidente, em 2026 a gente vê a eleição aí bem complicada, né? Nacional, presidencial, dos governos do Estado, né? E para o Senado e os deputados. Será que a opinião de muita gente é assim, está chegando no Congresso agora a PEC da segurança, né? Para redimensionar os escopos de cada ente, de cada polícia. Será que em 2026 não deveria ter um início de uma discussão nacional de impacto, uma ideia de um esforço concentrado para reformar, para refazer, repensar as principais estruturas do poder, do combate ao crime, o Código Penal brasileiro, muito antigo, de 1940, estamos fazendo 85 anos, o Código do Processo Penal, a Lei das Execuções Penais. A gente fez um esforço concentrado para mudar o Código Civil lá atrás. Não estaria no momento agora de discussão de criminalidade, avanço de facções criminosas, tráfico de droga, homicídio. O crime vem mudando. Não estaria na hora do Brasil parar e fazer esse pacto para mudar essa estrutura do combate ao crime? Eu gosto sempre de citar exemplo. A gente viu por uma situação mundialmente conhecida que foi a situação de Nova York, onde a pessoa não podia sair numa esquina que era assaltado.
e veio lá, o sistema de poder é diferente, né? Mas o prefeito, que tem toda a autonomia, para quem não sabe, a polícia de Nova York só pede para o exército americano, em quantidade de policiais e estrutura. Ganha para o da França, ganha para o da Alemanha, é uma estrutura gigante. Mas o que foi que eles fizeram? Investiram pesado e criaram a tolerância zero. Aqui parece que a tolerância está bem alta, né? Então, quando ele criou a tolerância zero e deu estrutura à polícia e deu ordem de comando, o crime foi lá para baixo. O que é que acontece aqui? Nós temos uma estrutura diferente. São várias polícias, polícia civil, polícia militar, o exército, não é? E dentro deles, agora criaram também a polícia dos municípios, que não é polícia, é uma guarda, né? Mas já estão querendo armar essas guardas também. A gente não sabe até que ponto isso é bom ou ruim, o tempo vai dizer. Mas no tocante à legislação, a tendência da legislação penal é cada vez ser mais branda. As pessoas esperam, às vezes, um rigor maior, mas não é o que a gente tem visto. São as chamadas medidas cautelares substitutivas da prisão, onde aquelas pessoas passam pouquíssimo tempo presas e por superpopulação, eu não sei exatamente o que é que está acontecendo, mas essas pessoas ficam pouco tempo, mesmo cometendo crimes pesados, e a sociedade às vezes não compreende. É difícil para uma pessoa que não entende do funcionamento do sistema, porque é que a polícia prende e o juiz solta. Quando, na verdade, o juiz não quer soltar, mas tem que soltar. Então, é algo que, como um amigo disse, que merece uma discussão ampla com todos os setores para ver o que devemos mudar para que o sistema punitivo funcione no Brasil. Da forma que vai, realmente, o que temos visto não está, digamos assim, resolvendo. Nós criamos no Poder Judiciário Pernambucano a Vara de Combate aos Crimes, os crimes organizados. É uma vara com 3 juízes e juízas, chamado juiz sem rosto, aonde, quando o crime for organizado, atuam 3. Quando os crimes forem comuns, atua um deles só. Mas a gente já vem há quase um ano tentando fazer a instalação dessa vara e não é fácil, porque tem que ter uma estrutura de inteligência, temos que ter juízes vocacionados e juízes vocacionados para exercerem as funções ali, mas se Deus quiser, daqui para o meio do ano, nós vamos ter uma vara que vai atacar exatamente o crime organizado, porque esse é o que tem realmente assolado o nosso país. Presidente, o crime de feminicídio é uma coisa também bastante grave e nós temos aqui números que são vergonhosos para o nosso estado de Pernambuco. Sei de uma ação recente do seu tribunal em Caruaru, montado junto também com os oficiais de justiça, que tem dado boas respostas, tem atuado de uma forma mais intensa. Esse modelo que está sendo implantado em Caruaru deve se multiplicar? Isso foi um exemplo, Raul, também Pernambuco, mais uma vez, pioneiro. Nós temos em Caruaru, pioneiramente, a única vara que funciona 24 horas por dia, dia e noite, à disposição das mulheres que necessitam dessa proteção. Isso significou uma queda de quase 70% no índice de feminicídios e crimes contra a mulher na região de Caruaru. Não só em Caruaru, mas em toda a região. Funciona ali o Judiciário, o Ministério Público, a Polícia Civil, a Polícia Militar e um grupo de oficiais de justiça que são treinados e treinadas para cuidar da questão. E afora isso, a Prefeitura entrou com o profissionalismo, porque as mulheres são espancadas pelos maridos ou pelos companheiros e tem que voltar para conviver com ele porque não tem um sustento. E muitas vezes se submetem por conta disso. Então, esse foi o plus de Caruaru. A Prefeitura entrou com o centro de treinamentos para essas mulheres, para que elas possam ter um sustento próprio e não tenham que se submeter a retornar para os maridos. E nós temos também tomado diversas ações no sentido de fortalecer e ampliar a rede de proteção à mulher. Por exemplo, estamos no dia 5 agora, na próxima sessão do Pleno, criando mais uma vara, transformando uma vara criminal comum numa vara de crimes de proteção dos crimes contra a mulher. Tínhamos cerca de 600 audiências a marcar. Vamos fazer uma pauta concentrada, vamos julgar todas essas audiências e
Pernambuco, o prazo de dias para concessão de medida protetiva era de 12 dias. Muitas vezes não se via para nada. Hoje nós estamos zerados. No mesmo dia, todas as medidas protetivas estão sendo deferidas por conta de ações que fizemos para que as coisas funcionassem. Agora, nós temos uma dificuldade grande, não é em Pernambuco, no Brasil inteiro. A figura magistrado e magistrada, por alguma razão, nós fazemos o concurso, não passa nem metade do que precisamos. E todo mês se aposenta, sai gente, e a gente tem que estar acumulando. Vamos nos utilizar agora da inteligência artificial para dar um reforço nisso também. Mas a gente tem lutado. Se Deus quiser, vamos fechar o ano com uma situação bem positiva, com uma melhora enorme. Todos vão sentir, todos vão ver o esforço que estamos a fazer. A gente vai tratar ainda também, naturalmente, do tema tecnologia no judiciário, mas ainda um outro projeto que eu sei que o senhor está com ele sob o seu olhar, que são os novos caminhos, as crianças, os jovens que passarão pelos novos caminhos e com a parceria que deve se ampliar com empresas. Como é que vai funcionar isso, presidente? O nosso juizado da infância e da criança e do adolescente é um dos mais eficientes do Brasil. Eu estou falando muito do mais, do melhor, e é verdade. Nós temos excelentes magistrados e magistradas que se dedicam mesmo à causa. E uma das maiores preocupações é a destinação para aquelas crianças que chegam aos 18 anos e não podem mais ser adotadas. E aí elas ficam nas creches, enfim, mas quando completa os 18 anos vai ter que ir para a rua, não tem família, não tem para onde ir. Então esse projeto, que é um projeto muito bonito, já conta com o apoio de diversos setores, principalmente da indústria, do comércio e do serviço público, naquilo que for possível também. Estamos criando algumas hipóteses de pagar uma bolsa para essas crianças, até que, ao menos, eles ingressem no mercado e possam ter um sustento próprio. Ganhe um mercado de trabalho já com uma formação que possa garantir uma continuidade. Exatamente. Não que seja uma coisa tão grande, mas pelo menos para o início, para ele aprender alguma coisa e daí ele partir para se qualificar melhor. Nosso colega Novelino, mais uma questão para o presidente. Doutor Ricardo, como é que estão os índices hoje nos crimes de julgamento dos crimes contra a vida no Tribunal do Júri? A gente fez muito mutirão recente, né? Tem vindo com essas grandes ações para tirar da fila, né? Para a gente, essa questão da morosidade judiciária, que era uma das grandes carimbos que o judiciário tinha. A gente vê que realmente tem diminuído muito, mas como é que está a efetividade hoje dos julgamentos e a questão da importância desses mutirões? Nós, como eu falei há pouco, nós temos hoje dificuldade de regimentar magistrados, como no Ministério Público também, porque os concursos são muito difíceis e as pessoas preferem fazer outras carreiras jurídicas, ser advogado, ser procurador, enfim. Nós, aqui em Pernambuco, enfrentamos de frente mesmo a questão dos júris. Nós, no último mutirão, que foi na Semana Nacional de Júri do Conselho Nacional de Justiça, Pernambuco, mais uma vez, Raul, campeão brasileiro em quantidade de júris realizados. Quase que zeramos todos os júris e os que remanesceram foram remarcados por alguma dificuldade de intimação da parte, etc. O advogado não pôde comparecer, alguma coisa assim. Mas nós estamos quase que zerados em relação à realização de júris aqui em Pernambuco. Graças a Deus, o trabalho foi muito grande, mas os colegas e as colegas se dedicaram, né, para que a gente pudesse dar esse avanço enorme na realização dos júris em Pernambuco. Graças a Deus, nossa situação hoje é bem razoável. O senhor falando disso, eu vou dar mais um testemunho dessas posições exemplares de Pernambuco. Estou lembrando aqui da matéria recente, que tive a oportunidade de cobrir também, onde o desembargador Eric, que coordena o SEJUS, que é conciliação, as conciliações. Conciliações com números de destaques nacionais. Nós também. Ganhamos também no Brasil. Ganhamos para São Paulo. Fizemos na semana Pop Rua, que nós chamamos, uma semana onde a gente realiza ações de rua com as pessoas que não têm onde morar, com aqueles cidadãos de rua, tirando certidões, dando dignidade, mínima dignidade para essas pessoas. Nós fizemos mais de 21 mil atos, ganhando, repito, da potência que é São Paulo. Presidente, IA, inteligência artificial no judiciário. Há conflito? Há convergências?
Nós temos um desembargador chamado Alexandre Pimentel, que é o único jurista mundial que tem um compêndio sobre direito cibernético, inteligência artificial, e ele fez um convênio. Eu pedi a ele, logo no início da gestão, que ele fizesse um convênio com a Universidade de Pernambuco e com a Universidade Católica, de onde ele é professor também, para que nós tivéssemos nossa própria inteligência artificial. Porque a inteligência artificial, na verdade, é um robô que nos obedece. Eu pensava que a inteligência artificial tinha autonomia de fazer as coisas, ela não tem. A gente tem que dizer exatamente o que ela vai ter que fazer. E o robô vai chamar Maia, posso dizer aqui em primeira mão. Iria ser Naya, mas já tinha uma Naya, então vai ser Maia. Um robô que ele lê o processo inteiro, mas ele vai obedecer o que o juiz disser. Porque o juiz vai ler, ou a juíza, e vai dizer, não, esse aqui eu quero que seja procedente, improcedente, empate procedente. São várias hipóteses. E aí se criam os chamados prompts, que são as ordens que a gente dá ao robô, até o tamanho da letra, o espaçamento, tudo a gente tem que dizer. Faça isso, cite jurisprudência de tal tribunal, cite doutrina de A, de B, a gente tem que orientar o máximo. Depois dele fazer a sugestão, a gente faz uma conferência junto com os assessores e isso vai desafogar, Raul, muito o judiciário por conta dessa carência. Hoje, cada unidade em Pernambuco não tem menos de 3.000 processos. Então, e chegando mais. Ou a gente tem que ter uma válvula de escape com a inteligência artificial, como todos os setores já utilizam. Todos. Bancos utilizam, empresas privadas utilizam, os grandes trustos mundiais, todos se utilizam da inteligência artificial. Não seria nós que não utilizaríamos, mas com cuidado, com zelo, não é? Sempre lembrando que o sentimento só quem tem é o ser humano. E esse sentimento que faz com que também essa linha clássica que existe no nosso judiciário pernambucano, essa entidade milenar, centenária, bicentenária, inclusive o prédio, eu ia falar, trazendo essa coisa clássica para falar do seu palácio, que é maravilhoso, o nosso Palácio da Justiça, que passa sempre por uma atenção para que, inclusive as chuvas maltrataram o prédio alguns meses atrás, e essa reforma já está concluída? Nós só terminaremos por completo, acho que daqui para o fim do ano. Tanto aqui quanto o Fórum do Recife, aquele prédio enorme que nós temos, que estava muito castigado, muito mesmo, e bem, completamente sucateado. Hoje a gente já está com quase 80% das obras concluídas, e o Palácio da Justiça, que é o nosso xodó, que é o nosso belíssimo prédio, o prédio mais bonito do estado de Pernambuco, talvez um dos mais bonitos do Brasil. A gente cuida daquilo ali com zelo, Raul. Todo santo dia eu não posso ver uma parede riscada, não posso ver um fio desencapado, que eu chamo a administradora e peço, e o prédio funciona, que é uma maravilha. O terceiro andar foi completamente recuperado, que caiu, e, enfim, o prédio está lá, sempre muito bonito, sempre muito organizado, à disposição de todos os pernambucanos e as pernambucanas. Tem visita guiada ainda, presidente? Temos visita guiada, basta se comunicar, com o cerimonial pelo site, tem à disposição no site do tribunal, e nós recebemos constantemente escolas, principalmente escolas públicas, que querem conhecer o prédio. O prédio é muito bonito, tem peças lindas, peças valiosíssimas, e principalmente conta uma história de mais de 150 anos de funcionamento. A Justiça Pernambucana tem 203, 204 anos, mas aquele prédio tem cerca de 150 e poucos anos de funcionamento. É um prédio muito bonito, feito por um arquiteto italiano, mas que da escola francesa, mas temos peças holandesas, peças francesas, peças de tudo quanto é canto. É um prédio muito bonito mesmo. Presidente, nós ficamos muito felizes de recebê-lo hoje aqui no nosso Diário Cast, com transmissão também, nossas partes aqui pelo nosso Diário de Pernambuco, além da TV Tribuna, e ficamos felizes de ter a oportunidade de conversar da sua maneira simples, eu creio que sem falar de uma forma difícil, que às vezes dificulta o nosso entendimento, mas que prazer recebê-lo aqui, presidente. O prazer, Raul, foi sempre meu. Eu sempre digo, a gente tem que estar junto, tem que conversar, mostrar as coisas com simplicidade, com tranquilidade, né? Porque isso é que vale da vida. O arrogo, a prepotência, a chamada
juizite, que o juiz acha que... Não, nós estamos no mesmo plano, somos seres humanos amigos, temos as nossas posições, que às vezes a gente precisa tomar uma posição mais dura, mas o mais importante de tudo é o diálogo. O diálogo, como dizia o nosso Santo Papa, é o que resolve as coisas. E a gente tem que procurar dialogar com todos os setores, como eu já disse. Vou continuar assim, às vezes sendo bem ou mal compreendido, mas eu vou sempre continuar assim, dialogando, conversando, para que a gente possa fazer um judiciário cada vez mais humanizado, cada vez mais próximo do povo. Ficamos por aqui com o nosso Diário Cast de hoje. Nos encontramos na próxima quarta-feira, a partir das 7 da noite, em mais uma transmissão pelo canal Diário de Pernambuco TV. Um abraço e até lá. Presidente, que satisfação. Satisfação é nossa, Rabelo.